Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. Eu aqui novamente para a gente continuar falando desse nosso apóstolo dos gentios tão querido. E eu tenho a leitura de uma frase que o próprio Emmanuel nos trouxe e que serve muito para o nosso momento de agora. Está aqui no Paulo Estevam. Quando Paulo recebeu orientação do plano espiritual para escrever as suas cartas, olha o que foi falado. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo. Então, com esse conteúdo espiritual maravilhoso das viagens de Paulo, das pregações de Paulo, nesse momento em que não podemos estar juntos, vamos dar valor à mensagem. Temos essa aula quando Saulo está em Tarso, 6 anos após aquele momento em que recebe Abigail e Estevão na caverna, quando acabara de chegar em Tarso, e recebe orientação para que espere que o Cristo o convoque para o trabalho. Nesse tempo, Saulo permaneceu trabalhando em sua reforma íntima, estudando os manuscritos que tinha em mãos, trabalhando no seu ofício de tecelão. Mais ou menos no ano de 42 da nossa era, ele recebe a visita de Barnabé. Barnabé, ele era discípulo. Nós vamos recordar de Barnabé, porque ele foi um dos 7 diáconos, né, eleitos junto com Estevão. Ele era irmão de Maria Marcos. Maria Marcos era a mãe de Marcos, o evangelista, que é tratado como João Marcos nos Atos dos Apóstolos. Então, obviamente, tio de Marcos. Barnabé, nessa época, estava na igreja de Antioquia, tomando conta da igreja. Os trabalhos tornaram-se pesados para um discípulo só, e ele resolveu procurar ajuda, procurar alguém que conseguisse se comunicar com os diferentes tipos de pessoas que por ali chegavam sempre. E a conselho de Simão Pedro, ele resolve procurar Saulo em Tarso. Para lá se dirige e convida Saulo para que vá com ele até Antioquia assumir o trabalho naquela igreja. Antioquia, naquela época, era a 3ª maior cidade do Império, tinha mais ou menos 500.000 de habitantes e era um trabalho crescente. Paulo, com muito boa vontade, se dirigiu para lá, aceitou o convite de trabalho, mas algo muito curioso aconteceu. Aquele excelente orador perdera sua voz, se é que podemos dizer assim. Saulo não conseguia expor, ele não conseguia ser claro nas exposições dele, eram confusas, às vezes rudes. Então ele se colocou em segundo plano e deixou que Barnabé assumisse a tarefa. Nessa época ele poderia lembrar mais assim um contador de histórias. A tenda dele de tecelão vivia cheia de pessoas que iam para lá procurar ouvir suas histórias a respeito da sua conversão, o que ele havia feito até aquela época, beber um pouco da fonte das experiências de Saulo e receber esclarecimentos sobre a doutrina. Nessa época, houve o primeiro contato de Lucas. Lucas estava trabalhando como médico a bordo da Marinha Mercante, enquanto o navio permanecia no porto. Lucas passou algum tempo junto ali à comunidade da igreja de Antioquia,
passava bastante tempo na companhia de Saulo, instruindo-se a respeito da doutrina. Ficaram muito amigos, tanto que quando Lucas teve que ir embora, ele prometeu que se reencontrariam para continuar aquela tarefa. E quando ele estava indo embora, ele comenta com Saulo e Barnabé sobre a falta que ele sentia de que houvesse uma denominação clara para os seguidores de Jesus e sugeriu o nome cristão, né? Cristão por causa do Cristo. O nome foi aceito, abraçado por todas as comunidades, inclusive em Jerusalém, e a partir daí os seguidores do Cristo passaram a se chamar cristãos. Alguns meses depois, chega a notícia em Jerusalém que as coisas por lá estavam muito difíceis. Além das epidemias, das doenças, sofriam com falta de alimentos, produtos de primeira necessidade, e a perseguição aos cristãos tinha se intensificado. Para aplacar a fúria dos judeus ortodoxos, Herodes Agripa ordena a execução de Tiago Zebedeu, que conhecemos como Tiago Maior, irmão de João. Tiago é executado, Felipe e João têm que deixar Jerusalém para proteger suas vidas. Pedro tenta reclamar o corpo de Tiago a fim de enterrar, também é preso, e só permanece à frente da casa do caminho Tiago Alfeu, Tiago menor, como vimos na aula retrasada, né? E Tiago conseguiu continuar à frente da casa do caminho pelo grande respeito que ele tinha pelos rituais judaicos. Então, a casa do caminho, os cultos naquela época, pareciam mais uma sinagoga, respeitando todos os rituais judaicos, as leis, e Tiago também não estava recebendo os cristãos gentios na casa do caminho. Ele vetou a participação deles ali, a fim de proteger a casa do caminho. E esses cristãos começaram a se reunir na casa de Maria Marcos, Armando Barnabé. Foram recebidos também lá Barnabé e Saulo, e começou-se a ideia de que se continuasse daquela maneira, logo menos a mensagem do Cristo estaria desvirtuada. Seria apenas uma seita judaica e aquela mensagem pura da igreja primitiva estaria perdida. Saulo, então, claro que com orientação do alto, resolve empreender sua primeira viagem missionária, a fim de angariar fundos para a igreja de Jerusalém, para a Casa do Caminho, e também para levar a palavra do Cristo aos gentios. Assumiu aí, então, a sua função de vaso escolhido, de levar a palavra a toda a humanidade. Começam esse projeto, os preparativos ainda na casa de Maria Marcos. O apóstolo João Marcos, nessa época, que é o Marcos Evangelista, era apenas um adolescente por volta de seus 14, 15 anos, e foi acompanhar Saulo e Barnabé nessa primeira viagem missionária, a pedido de Maria Marcos, sua mãe. Saíram, então, Saulo, Barnabé e João Marcos em direção a Antioquia, e de lá iniciaram essa primeira viagem missionária. Essa aqui foi a região das viagens. Nós vamos falar de todas as viagens de Paulo, sempre nessa região aqui. Macedônia, Acaia, aqui, ó, a Grécia, Corinto, Atenas, Ásia Menor aqui, Galácia, Lícia, a ilha de Chipre, Cilícia. Nessa primeira viagem, ele chegou até a Ásia Menor. Passou por algumas cidades, resolveram então aqui da Antioquia
se dirigir para a ilha de Chipre, que era a terra natal de Barnabé, desceram no porto, começaram ali o trabalho de evangelização desde o porto, passando pelas cidades pequenas, foram até a capital romana da ilha naquela época, foram até a Lícia, algumas cidades aqui, ó, subiram aqui até a Antioquia de Psídia. Prestem atenção, tem duas Antioquias, essa aqui, ó, na Síria, e aqui, mais ou menos em cima, a Antioquia de Psídia. Icônio, Listra e Derbe. E em cada uma dessas cidades aconteceram fatos, sofrimentos que foram transformando Paulo. Paulo se transformou, foi forjado na dor e no sofrimento. Essa primeira viagem durou 3 anos. O percurso total percorrido por Barnabé e Saulo foi de mais ou menos 1.500 quilômetros, e eles faziam isso a pé ou de barco, lembrando que eles não tinham recursos, dormiam em cavernas, comiam o pouco que conseguiam com o trabalho de Saulo. Em cada lugar que eles chegavam, Saulo alugava um tear, exercia o seu ofício de tecelão, não queria ser um peso para nenhuma das comunidades e conseguia angariar o pouco que aquela comunidade pudesse colaborar para que ele reunisse e levasse esses recursos para a igreja de Jerusalém. Então, a primeira cidade em que logo que eles chegaram, eles passaram pelo porto, já passaram pelas cidades e se dirigiram a Neapafos. Era a capital romana ali. O procônsul de Neapafos, né, vamos ver essa coincidência linda, que era Sérgio Paulo. Sérgio Paulo era aquele romano piedoso que por gratidão havia libertado Estevão na praia. Sérgio Paulo continuava sofrendo com muitos problemas de saúde. Ele tinha um mago que trabalhava junto a ele, que o enganava, né? Prometendo curas, mas que na verdade era um charlatão. Esse mago de nome Simão Bar Jesus foi desmascarado por Saulo. Saulo teve que, na época, através de imposição de mãos, cegá-lo por algumas horas, para que ele pudesse obter a credibilidade de Sérgio Paulo. Depois disso, ele curou a Sérgio Paulo. Sérgio Paulo foi batizado, recebeu os ensinamentos e deu ajuda para que o primeiro núcleo cristão ali na ilha fosse fundado. A partir daí, Saulo assume o comando da caravana. E aos poucos, os dons de Saulo vão aparecendo. Barnabé sugere que Saulo adquira um novo nome para simbolizar essa nova fase, esse novo homem dedicado ao Cristo. E Saulo decide passar a grafar o seu nome conforme a grafia romana. Passa-se, então, a chamar-se Paulo de Tarso a partir desse momento. A viagem prossegue, dali eles se dirigem a Perga. João Marcos, que já estava insatisfeito com as condições da viagem, que não concordava com essa viagem sacrificada, em tentar levar a palavra para recantos remotos, pessoas simples, resolveu deixar a expedição e retornou a Jerusalém, ficando então nessa comitiva de 2, Saulo e Barnabé. Chegando em Antioquia da Psídia,
Foi o primeiro discurso de Paulo em público. Depois de uma semana, na praça pública, Paulo começou a falar com desprendimento, decisão, coragem, confiança em Jesus, a diferença primordial de Saulo para os outros judeus é que ele afirmava com plena convicção que o Messias tinha vindo para toda a humanidade e não apenas para os judeus. Com esse discurso, ele conseguiu grande número de adeptos para o cristianismo e, claro, conseguiu descontentar os judeus ortodoxos e, por causa desse descontentamento, ele foi expulso da cidade. Saindo dali, se dirigiram a Icônio. Icônio teve um fato complicado envolvendo uma jovem de nome Tecla, que se deslumbrou pela figura de Saulo. Não foi compreendido, culparam a Saulo por esse deslumbramento dessa jovem, que era órfã de pai, noiva de um rapaz. Paulo foi preso, açoitado. Esses açoites eram uma regra dos judeus, que era 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas, então. Teve as suas costas retalhadas por essas chibatadas, ficou preso, foi torturado, e depois disso conseguiu sua liberdade e deixa Icônio, se dirigindo a Listra. Em Listra, ele conseguiu hospedagem na casa de uma senhora já de idade avançada, chamada Lloyd, que tinha uma filha chamada Eunice e o neto chamado Timóteo, pelos seus 14 anos. Timóteo, então, que foi esse filho amado de Paulo. Ele conhece Timóteo nessa ocasião, um jovem de muita fé, muita sensatez. Em Listra, ele prega numa praça pública, cura um paralítico durante essa pregação, e o povo supersticioso confundiu Paulo e Barnabé como os deuses Júpiter e Mercúrio. Paulo não se deixa atrair por esse poder, por esse prestígio, esclarece que eles não são deuses, que eles são homens comuns. Então, claro, se não são deuses, são fraudes. O povo se revoltou, se preparou para apedrejar Paulo. Paulo foi apedrejado nessa ocasião, ficou muito machucado e não teve revolta em seu íntimo. Paulo lembrou do apedrejamento de Estevão nessa hora e entendeu como a lei de ação e reação. Foi salvo por Timóteo, o neto da Lloyd lá, retirado ali daquele monturo depois do apedrejamento, quase sem vida. Passaram a noite na casa de Lloyd, se recuperou um pouquinho e já saíram de lá da cidade, foram em direção a Derbe. Em Derbe, permaneceram por volta de 1 ano, a fim de se recuperar, curar as feridas físicas e se preparando para retornar para Antioquia. Daí eles retornam pelo mesmo caminho que eles vieram, passando por todas aquelas comunidades. Então, voltam para Listra, Icônio, Antioquia de Pisídia, até Perga. E de Perga, eles retornam para Antioquia e, durante essa volta rápida, voltam fortalecendo os núcleos do cristianismo florescente ali. Chegando em Antioquia, problemas. Ao chegar em Antioquia, perceberam que estava instalada uma grande confusão.
Havia muitas dissensões, muita divisão interna na igreja, que era causada pelos judeus ortodoxos. Os judeus tinham se convertido ao cristianismo, porém continuavam respeitando as tradições judaicas, principalmente a circuncisão, que era uma das colunas da crença deles, que todo homem deveria ser circuncisado. E esses grupos eram bem semelhantes aos grupos que havia em Jerusalém. Os grupos de Jerusalém eram liderados por Tiago Menor, e esses grupos entendiam que a observância da lei de Moisés deveria estar acima dos ensinamentos do Cristo. Não rejeitavam o Cristo, só que colocavam a lei mosaica acima desses ensinamentos. Aparece aí, então, a nova figura, Tito, um dos cristãos da igreja primitiva, e em comitiva, Paulo, Barnabé e Tito vão até Jerusalém para se reunirem com Pedro e Tiago Menor a fim de discutirem os rumos do cristianismo, se deveriam continuar respeitando as tradições judaicas a respeito de alimentação, de circuncisão, de rituais, respeito aos sábados, ou se apenas deveriam se ater estritamente a amor ao próximo, amor a Deus e caridade. Nessa reunião ficou conhecida como o Concílio de Jerusalém. Pedro admite as ideias de Paulo e recebe uma carta de Pedro para que apresentasse aos grupos novos na Ásia, aquelas igrejas que ele havia fundado, esclarecendo que os gentios não precisavam ser circuncidados para se integrarem na comunidade cristã. Finalmente, uma decisão a respeito de como deveriam se comportar esses novos cristãos. E nesse mesmo concílio, nessa mesma ocasião, foi detectado que a Casa do Caminho precisava de reformas urgentes para poder dar oportunidade de trabalho para todos os cristãos. Paulo, então, propõe uma nova viagem para que pudesse angariar fundos necessários para essa reforma. Começam ali mesmo a planejar essa segunda viagem, ficam um tempo, voltam para Antioquia e lá da Antioquia empreendem os esforços para a segunda viagem. Nessa segunda viagem, Paulo se distanciou um pouco mais, foi até a Macedônia. Macedônia aqui, olha, né? Então, nesta viagem, eles estavam em Jerusalém, então, voltaram aqui para Antioquia. De Antioquia foram até Tarso, né, cidade natal de Paulo. Passaram por Perga, Listra, Icônio. Na Antioquia de Psídia, daqui da Antioquia de Psídia, que são os Gálatas, né, que é aqui na Galácia, ó, eles foram até aqui, ó, esse cantinho aqui, e esse cantinho aqui, que aqui aparece como Troia, mas nos Atos é Troade. Em Troade, eles encontram com Lucas. Com a ajuda de Lucas, vão até a Macedônia, Neápolis, aí passam por Filipos, Tessalônica, Bereia, adentram a Grécia, Atenas, Corinto. Paulo passa um tempo em Corinto, de Corinto vai para Éfeso, de Éfeso, passando aqui por essas ilhas, por Rhodes, volta para Cesareia. Essa viagem foi de mais ou menos 3.000 quilômetros, uns 3 anos e pouquinho também.
E muita coisa aconteceu durante essa segunda viagem missionária de Paulo, que nós vamos ver agora. Paulo passa, então, por Derbe e Listra, lembrando que nessa segunda viagem houve um desentendimento com Barnabé, que queria novamente que João Marcos acompanhasse na comitiva, por conta da opinião de Paulo que João Marcos não tinha ainda amadurecimento suficiente para uma viagem como aquela, queria novamente abandonar no meio do caminho. Paulo não aceitou a companhia de João Marcos, isso fez com que eles tivessem uma discussão acirrada. Barnabé abandonou, então, a comitiva, foi com João Marcos para Chipre, e Paulo recebe um novo companheiro de viagem, de nome Silas. Com Silas, passa novamente por Derbe e Listra, revê esses grupos. Em Derbe, ele vê como é que Timóteo havia progredido na igreja. Em Listra são fortalecidos pelos cristãos do local, e em Listra o Timóteo se integra à viagem. Então, dali de Listra, partem Paulo, Silas e agora na companhia de Timóteo. Passam por Icônio e Antioquia da Psídia, fortalecendo essas casas recém-fundadas, e chegam a Troade. Em Troade, Paulo recebe uma mensagem mediúnica através de um sonho, dizendo para que ele se dirija até a Macedônia. Em Troade, ele reencontra com Lucas, que estava embarcado. Nessa embarcação, Lucas os ajuda para que eles possam atravessar, né, o mar, chegar até a Macedônia. Do outro lado, em Neápolis, Lucas se junta ao grupo para começar as pregações pela Macedônia. Então, o grupo se divide. Fica Paulo e Silas, que rumam para a cidade de Filipos. Lucas e Timóteo vão para Tessalônica. Em Filipos, Paulo conhece uma senhora rica, cujo dinheiro vinha da púrpura, né, aquele tecido importante para os romanos. Ela era purpureira, então, conhecida como a purpureira. Ela ofereceu o lar dela, onde foi fundado o primeiro núcleo cristão. Hoje ainda tem as ruínas da casa dela. Esses dias eu vi no History essa história contada simplesmente como história mesmo, local histórico, não no sentido religioso dele. Paulo cura ali em Filipos uma serva que era obsidiada, e por conta disso ela trazia mensagens do plano espiritual, fazia adivinhações, e os patrões dela, né, os donos dessa serva, ganhavam dinheiro através desses pretensos dons dessa serva. Só que Paulo a cura, ela perde esses poderes, né, esses supostos poderes que ela tinha. A população ficou revoltada porque estava acostumada com essas previsões. Paulo e Silas foram presos por conta disso, foram açoitados, e durante a prisão, no meio da noite, as portas são abertas por um fenômeno sobrenatural. Então, eles saem de lá, vão para Tessalônica se juntar a Lucas e Timóteo, e lá em Tessalônica, é claro, são presos novamente. De Tessalônica, assim que saem da prisão, vão para Bereia. Na Bereia, nova confusão. Paulo é açoitado novamente, decide partir para Atenas sozinho. Eu gostaria de lembrar que essas prisões, esses açoites, apedrejamentos, nesse momento, Roma ainda não tinha nada a ver com isso. Roma começou a perseguir os cristãos um pouco à frente, na época de Nero. Todas essas prisões, todas essas confusões, esses castigos físicos que Paulo sofria nessa época, eram infligidos pelos seus patrícios judeus. Os judeus ortodoxos, nessa época, eles não admitiam a palavra de Paulo. Não admitiam
que o Messias fosse Jesus Cristo, e ainda mais que ele fosse maior do que Moisés, e por isso, em todo lugar que ele chegava, a dominação era dos judeus ortodoxos, o cristianismo era uma doutrina muito nova, estava sendo levada aos gentios nessa época, então era aquela confusão da supremacia judaica, que não aceitavam que Jesus Cristo trouxesse a mensagem da salvação para toda a humanidade, não só para aquele povo eleito. Enfim, tudo isso por conta de vaidade, pura vaidade. Ficam então ali Barnabé e Timóteo, e Paulo vai sozinho para Atenas. Nessa época, Paulo estava bastante triste, bastante deprimido, sofrido, porque ele dizia que por conta do bem que eles tentavam fazer, as pessoas faziam toda sorte de mal com eles. Só que Paulo, sendo um intelectual, ele estava ali no berço do conhecimento da filosofia da época e sonhava em converter aquelas pessoas ao cristianismo. Claro que a intelectualidade daqueles homens não aceitou essa doutrina tão simples do Cristo. Não foi bem recebido lá. Ele fez um discurso célebre no Areópago, em Atenas, sofreu zombarias por causa disso. No início ele foi até bem recebido, as ideias dele foram levadas em conta, mas a partir do momento que ele começa a falar da ressurreição do Cristo e da mensagem, ele é achacado, zombado, as pessoas começam a sair, abandonar ali aquele local onde ele estava, e Paulo ficou muito desiludido com isso, percebendo que apesar de serem cultos, os gregos eram frios e materialistas. Ele permanece ali um tempo até que chegam Barnabé e Timóteo, Timóteo com notícias de que pessoas muito queridas, Áquila e Prisca, estariam em Corinto, convida Paulo para ir para Corinto, e esse Paulo, cansado, um pouco deprimido, aquece e vai para Corinto, descansar um pouco desses sofrimentos do caminho. Em Corinto, ele reencontra Áquila e Priscila, que estavam trabalhando no ofício deles de tecelões, trabalha junto com o casal, visita a casa do Abigail e da Gesiel. Aquilo mexe profundamente com o emocional dele. Funda uma casa cristã ali, e nesses 18 meses não teve muito conflito por ali. A comunidade se formou com muito amor, muita fraternidade. Naquela casa cristã havia assistência moral, assistência material, evangelização, estudo de intercâmbio com o plano espiritual, né, estudo da mediunidade, muita fraternidade. E Paulo, ali em Corinto, escreve as 2 primeiras epístolas aos Tessalonicenses. Timóteo, que era mais jovem, que ia até Tessalônica e voltava, trouxe notícias de alguns comportamentos complicados daquela comunidade, e Paulo, então, um pouco perturbado de como ele iria resolver isso, recebe do plano espiritual aquela mensagem que eu li no começo para vocês, que recomenda que ele escreva essas epístolas
as comunidades recém-fundadas, e nesse ano e meio ali, então, as primeiras 2 epístolas aos cristãos de Tessalônica foram escritas. No finalzinho desses 18 meses, os israelitas de lá já estavam irritados com Paulo, porque ele tinha feito muitas conversões, a sinagoga estava praticamente vazia. Ele foi preso novamente, açoitado. Em meio a esse açoite, ele teve o seu primeiro êxtase, em que o corpo simplesmente não importava. Ele recebeu uma luz e nem percebia o sofrimento físico, porque a alegria da comunhão com o Cristo, com o plano espiritual, era muito maior do que o sofrimento físico. Depois dessa confusão, em que o procônsul não quis se intrometer e disse que não via culpa nenhuma em Paulo e libertou-o, ele resolveu sair de Corinto e partiu para Éfeso para evitar as confusões. Partem juntos, chegam a Jerusalém, entregam esses recursos a Pedro, só que percebem que a situação continuava complicada, Jerusalém continuava necessitando de recursos, e claro, aquele pessoal ali em particular não era tão bem recebido na igreja de Jerusalém, não permaneciam muito tempo. Principalmente havia uma rivalidade, se podemos dizer assim, entre Tiago Menor e Paulo. As ideias deles eram totalmente contrárias. Trazendo para a nossa linguagem, eles não engoliam um ao outro. Volta Paulo, então, para Antioquia, passa lá por volta de 1 ano, cuidando dos assuntos da igreja de Antioquia, escreve algumas outras epístolas, aos Gálatas, se eu não me engano, e ele, nessa época, resolve partir numa nova viagem para angariar fundos e para aclarar as dúvidas que as cartas anteriores estavam causando. Nessa terceira viagem, Paulo, ele sai aqui, né, da Antioquia, passa pelos mesmos caminhos anteriores, visitando aquelas igrejas, a região que a gente já conhece, vai até Troade, passa de novo para Macedônia, volta de novo, entrega pessoalmente uma carta aqui em Corinto, fica ali pouco tempo, volta até a Troade, dali ele vai por outro caminho, ainda não navegado, passa aqui por essas ilhas, por Rhodes, e volta passando por Tiro, Cesareia, e aí vai para a Judéia. Passa novamente pelas mesmas cidades, Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia, revendo aqueles irmãos queridos, conversando sobre as cartas que eles já haviam recebido, esclarece esses núcleos sobre as cartas que ele vinha escrevendo desde aquela primeira inspiração em Corinto aos Tessalonicenses, ele veio escrevendo aquelas cartas que nós conhecemos até hoje, que chegou até nós através do Novo Testamento, eram cartas de conteúdo muito denso, então ele explicava em cada lugar que ele chegava o conteúdo das cartas. Chegou em Éfeso, e em Éfeso ele permanece dessa vez 2 anos. A igreja lá tinha grande influência da sinagoga local, então Paulo ficou pessoalmente ali 3 meses, pregando, batizando, e era uma comunidade bem difícil. Eles só foram abrandando sentimentos e aderindo à nova fé, naquela simplicidade, apenas após Paulo realizar
fenômenos de voz direta, vidência e curas que foram despertados para a doutrina. Ali em Éfeso, como ele permaneceu bastante tempo, ele enviou a primeira carta aos Coríntios, aquela que a gente conhece, que é até música, né? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada teria, por conta de disputas entre personalidades, não que Paulo, Pedro ou Apolo, que aparece no Atos dos Apóstolos, disputavam a supremacia, mas sim as pessoas queriam tornar aquela doutrina coisa de pessoas, de admiração. E por conta disso ele escreve essa carta. Quase no finalzinho dessa estadia de 2 anos em Éfeso, os cristãos, alguns cristãos locais, entre eles Áquila e Priscila, são presos, a oficina deles é destruída, eles ficam muito machucados, então Paulo chora pela primeira vez. Paulo não chorou por si, Paulo chorou pelo sofrimento desses queridos amigos e pede para Timóteo e Erasto se dirigirem a Filipos nessa época e decide sair também ali. Ele vai até Troade, então, lá em Troade ele reencontra Lucas, e a partir daí Lucas passa a acompanhar Paulo até os últimos dias dele. Lucas nunca mais abandonou Paulo depois disso. Em Filipos, os dois reencontram Timóteo, Erasto, e reencontram Tito também, que está retornando de Corinto. Eles contam sobre os problemas que está havendo em Corinto, e Paulo escreve a segunda epístola ali aos Coríntios, e essa epístola ele decide levar pessoalmente. Essa epístola é meio que um desabafo de Paulo. Paulo conta nesta carta de todos os sofrimentos, apedrejamento, as chicotadas que ele levou e o quanto ele sofreu em nome do Cristo. É como se ele estivesse chamando a atenção desses filhos queridos. Olha o quanto eu sofro em nome do Cristo. Por que vocês estão se comportando mal? Passa por Tessalônica e Bereia rapidamente, visitando as igrejas. Chega a Corinto. Em Corinto ele entrega a segunda epístola pessoalmente e começa ali nesse pouco tempo que ele permanece em Corinto a preparação para ir para Roma. Lá em Corinto ele escreve a famosa epístola aos Romanos, que é o documento mais importante de Paulo, onde essa doutrina foi resumida nessa epístola e explicada de forma clara. Claro que é difícil para nós termos a mentalidade de Paulo, entendermos aquilo, precisamos estudar com muita atenção, isso vai ser feito mais para frente, mas essa epístola foi como se fosse uma apresentação, olha, essa epístola chega antes de mim, foi levada por Febe, uma cristã, para Roma, e Paulo pretendia ir para lá também. Só que nas vésperas da partida de Paulo para Roma, chega um mensageiro de Tiago Menor solicitando que Paulo fosse para Jerusalém. Imagina, o sonho de Paulo de chegar até Roma, ele depois de pensar bastante, de analisar com o coração, decidiu adiar por mais um tempo e socorrer Tiago Menor, aquele que sempre virou as costas a Paulo. Por amor, Paulo adia mais uma vez e se dirige a Jerusalém em auxílio de Tiago. Passa rapidamente por todas as cidades, Filipos, Tessalônica, Bereia, Troade, vai para Mitilene, Mileto, Rhodes, Pátara, Tiro, Ptolemada e chega a Cesareia. Quando ele chega na Cesareia,
ele reencontra Filipe. Filipe tinha 4 filhas médiums na casa dele, eles realizavam sessões mediúnicas ali. Através de uma dessas sessões mediúnicas, Paulo é alertado dos sofrimentos que ele viria a passar, e ele diz que ele já não tem medo, pois ele não vive nele, é o Cristo que vive nele, que se ele precisa sofrer em nome do Cristo, ele vai sofrer. Em Cesareia, ele recebe um mensageiro de Tiago Menor, orientando para que ele se hospedasse na casa daquele mensageiro, para que ele não comparecesse imediatamente em Jerusalém, porque ele seria preso quando chegasse lá. Agora eu vou trazer nesse último slide, nas próprias palavras de Paulo, o que foi essa caminhada dele. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, com o sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. Saí às pregações, peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Umas reflexões para nós sobre Paulo ter aceitado as dificuldades e as fraquezas, sem revolta e com humildade continuado no caminho. Vamos, então, como Paulo, praticar nossa reforma íntima, propagando a doutrina do Cristo? Paulo foi humilhado, açoitado e torturado. Não blasfemou contra Deus ou contra os agressores, nem esmoreceu no trabalho de pregar e espalhar a boa nova. O trabalho é um exercício de reforma para o novo homem. Muito obrigado. Eu espero ter merecido trazer essa mensagem de Paulo a vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.